Oi, pessoal. Como combinado, esse será um de 3 vídeos que eu vou postar aqui no canal, como parte do componente de fisiologia. Espero que todos aproveitem o conteúdo, tenham um bom aprendizado do conteúdo. Divulga com os colegas, curta, compartilha, deixa o like e ajuda a bater a meta de 500 inscritos, porque eu tô quase lá. O primeiro componente, e de certa forma ele deveria ser realmente o primeiro, é entender que a célula ela é um compartimento fechado, mas que de certa forma recebe sinal do meio externo, ou seja, do líquido extracelular ou da matriz extracelular, mas também ela libera estímulos do meio interno para o meio externo. E a forma de uma célula, se nós pensarmos, por exemplo, numa planta, se nós pensarmos numa bactéria, alguns fungos, se dá pela parede celular. Então, é uma estrutura mais rígida, mais complexa, que tem componentes que variam de um organismo para outro. No caso da planta, a gente está falando de celulose, nas bactérias de peptidoglicano, ácido teicoico, ácido mucólico. E no caso de alguns fungos, as paredes elas vão ser responsáveis por dar forma à célula. No entanto, uma característica de toda a célula, ou seja, de todo organismo vivo, é ter uma membrana plasmática ou membrana celular ou simplesmente membrana. Nesse caso, a membrana ela tem a função de revestir a célula, delimitando espaços e permitindo o trânsito de substâncias tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. Então, um dos primeiros critérios, uma das primeiras funções, melhor dizendo, da membrana é tornar o espaço celular com menos interferência do meio externo, ou seja, transformar o meio interno com propriedades químicas diferentes do meio interno, do meio externo, perdão, e garantir esse fluxo de substância. Então eu posso dizer que a membrana é uma região que é semipermeável, porque ela permite o trânsito de substâncias, não todas, mas de substâncias de interesse da célula. Então, se nós pensarmos numa hipótese, embora essa hipótese hoje ela já é mais um fato que já foi amplamente comprovado, a gente tem na membrana alguns componentes químicos. Ela é formada por uma bicamada fosfolipídica. Então, um fosfolipídio, enquanto categoria de um elemento, de um composto orgânico, ele tem uma cabeça polar, ou seja, com uma ampla afinidade à água, ou seja, com uma cabeça hidrofílica, e a região lipídica, que não é permeável à água, então ela é hidrofóbica. Se nós estamos tendo uma estrutura que, ao mesmo tempo que ela é polar, ou seja, o grupo fosfato enquanto polaridade ou permeabilidade à água, e o lipídio enquanto estrutura apolar, ou seja, impermeável à água, ou seja, hidrofóbica, nós estamos dizendo que o componente fosfolipídico da membrana é uma estrutura ou forma uma estrutura chamada anfipática, ou seja, ao mesmo tempo que ela não é permeável à água. Então a nossa membrana ela é uma camada, ela é formada por 2 fosfolipídios, então a gente tem uma bicamada fosfolipídica. Entre a camada externa e interna, ou seja, entre as camadas fosfolipídicas, nós temos o colesterol, que está se movimentando entre os fosfolipídios de membrana, dando a essa estrutura membranosa uma maleabilidade e também uma resistência, por exemplo, a oscilações térmicas muito bruscas. Além disso, temos na membrana proteínas que podem atuar
como sinalizadores ou como receptores de membrana, induzindo e permitindo sinais. Ou nós temos também proteínas que atravessam a membrana, tanto superior quanto interior, ou seja, atravessa as duas camadas, transformando essas membranas em proteínas integrais. Então, temos as proteínas periféricas, que são aquelas proteínas que vão estar em uma das duas camadas, e nós temos as proteínas integrais, que vão atravessar de uma ponta a outra da membrana. Podemos ter também proteínas transmembranas, que elas vão atravessar a membrana múltiplas vezes. Logo, a proteína periférica ela não atravessa a membrana e ela vai ter uma função mais sinalizatória e de interação, célula-célula, célula-substância, célula com agente infeccioso. E nós temos as proteínas integrais que atravessam a membrana e criam canais por onde pode ocorrer a passagem de algumas substâncias. Temos também as glicoproteínas e os glicolipídios, que é composição muito mais de carboidrato associado à proteína ou de carboidrato associado a lipídio, formando uma camada externa na membrana que a gente chama de glicocálice ou glicocálix, que tem como ação ajudar a célula, entre outras funções, claro, mas entre uma das funções, proteger esse mecanismo de interação célula-célula. Então, se formos pensar na fisiologia, um transplante, por exemplo, o que faz, entre tantas coisas, um tecido ser possível de ser transplantado para outra pessoa é esse reconhecimento célula-célula, esse glicocálice. Então tá aí essa constituição da membrana. Pause o vídeo. Dê uma olhada em cada um destes componentes, tanto nas proteínas integrais, quanto as glicoproteínas, as proteínas periféricas, os fosfolipídios, toda essa estrutura, ou seja, esse mosaico fluido que é a membrana celular. Lembrando que o fosfolipídio ele é um composto. Existem várias categorias de fosfolipídio. Logo, esses fosfolipídios eles trocam de posição entre eles. Eles trocam um lado para o outro. Existem alguns fosfolipídios que trocam de baixo para cima, de cima para baixo. Muitas vezes, alguns sinais que a célula tem, por exemplo, uma via de apoptose, que seria aquela morte celular programada, ela é um processo que é desencadeado na mitocôndria, mas que o reflexo dela como processo celular se dá porque o fosfolipídio interno troca com o fosfolipídio externo. Por exemplo, o esfingolipídio, que é uma categoria de fosfolipídio que age como um sinalizador de via apoptótica. Do ponto de vista da propriedade da membrana, ela é permeável, não a tudo, e nem toda célula a todas as substâncias que as outras células têm. Então essa permeabilidade seletiva é a capacidade que a membrana possui de selecionar as substâncias que entram e saem da célula. Ela tem uma baixa tensão superficial, devido ao colesterol da membrana, que dá essa maleabilidade à membrana. Alta resistência elétrica, graças à presença desses fosfolipídios, que são péssimos condutores de eletricidade. É por isso que as células neuronais elas são revestidas por uma camada além da bicamada fosfolipídica, externamente a bicamada fosfolipídica, que permite a transmissão desses impulsos elétricos. Porque se depender somente da membrana, esses impulsos seriam fracos. Alta resistência mecânica devido à plasticidade, regeneração. Até certo ponto, até certa idade, as membranas elas são regeneradas. Fato é que a gente pode ter uma cicatriz, um machucado e ele regenerar. Então, se nós estamos tendo proliferação celular e multiplicação celular, nós estamos tendo regeneração de membrana. E elasticidade, porque as moléculas de fosfolipídios e o colesterol tornam essa estrutura mais maleável. E se estamos relacionando a transporte de membrana, que é o principal para um processo fisiológico, para um tratamento medicamentoso, para uma reidratação, seja ela oral ou vascular,
A membrana ela tem que ser capaz de receber e de liberar produtos que ela está produzindo ou que ela precisa como algum fator para desencadeamento de algum processo metabólico. A permeabilidade da membrana é dada pela membrana e as substâncias elas entram e saem da célula por meio dos transportes através da membrana. Nestes transportes através da membrana, nós temos a passagem de soluto, ou seja, substâncias sólidas, e de solvente, substâncias líquidas. Percebam que eu estou usando a palavra substância porque não necessariamente toda substância que está entrando na célula ou que está saindo da célula, em algum grau vai ser somente benéfica para a célula. Tá? Mas todo transporte que ocorrer sem gasto de energia, ele é chamado de transporte passivo. Essa energia é um nucleotídeo, que é a adenosina trifosfato, ou seja, o ATP, que entre muitas aspas é a nossa moeda energética, em que a célula quebra as ligações entre o fosfato no ATP para liberar a energia que a célula vai utilizar como trabalho. Então, moléculas muito pequenas conseguem atravessar a membrana sem necessidade de passar por proteína obrigatoriamente. E existem 3 tipos de transporte passivo: a difusão simples e a facilitada. Estas 2 primeiras envolvem a passagem de soluto, e a osmose, que é o terceiro exemplo de transporte passivo, e que nesse caso envolve a passagem de solvente, ou seja, água. O primeiro exemplo, que é a difusão simples, guardem essa simbologia da seta. É a passagem de substâncias do meio onde há a maior concentração, ou seja, é mais concentrado, para o menos concentrado. Então, é sempre a favor de um gradiente de concentração. Onde tem mais, eu vou para onde tem menos. Então, no caso da difusão simples, a passagem do soluto, ou seja, dessas partículas, se dá do meio onde a sua concentração é maior para o outro meio onde a sua concentração é menor. Ou seja, a passagem de solutos do meio hipertônico, ou seja, onde ele é mais concentrado, para o meio hipotônico, onde ele é mais concentrado. Cuidado para não confundir isso com osmose, porque osmose é solvente, e aqui eu estou me referindo a solutos. Então, para ocorrer a difusão simples, a membrana ela deve ser permeável ao soluto, e nem toda membrana é permeável igualmente a todos os tipos de soluto, e deve haver diferença na concentração do soluto dentro e fora da célula. A difusão facilitada, que é um segundo exemplo de transporte de soluto, que também vai do mais concentrado para o menos concentrado, se difere da difusão simples, porque aqui, na difusão facilitada, nós estamos afirmando que existem proteínas auxiliando esse processo. Logo, na difusão facilitada, a passagem do soluto se dá através das proteínas integrais, que a gente chama permease. Por que permease? Porque é uma proteína, ela tem um caráter enzimático, mas é uma permease que permite interação com aquele tipo de soluto específico, já que ela não consegue atravessar a membrana celular. E as proteínas elas facilitam a entrada e a saída de solutos. Tipos de proteínas integrais que nós temos são os canais iônicos, que permite a passagem de íons e somente abre após estímulo. Então lembra das proteínas que agem como receptor. E as proteínas carreadoras, que transportam os aminoácidos, ou seja, a glicose, monossacarídeos, etc. Temos também a osmose. Só que percebam que agora a osmose muda o sentido. Que até os 2 últimos transportes, eu disse que as substâncias elas passam do mais para o menos, ou seja, na difusão simples e facilitada, mas a difusão simples e facilitada, novamente, é passagem de soluto. Aqui nós estamos falando de solvente. Então, quem entra e sai é a água.
É a água que está entrando no sistema para fazer com que toda aquela concentração de soluto seja dissolvida. Então, na osmose, nós estamos falando que a água ela sai do meio onde ela está onde há menos concentração de soluto, para o meio onde a concentração desse soluto é maior, porque é a água que vai dissolver esse soluto. Então, na osmose, nós temos a passagem de água através da membrana de uma região hipotônica, ou seja, de uma região onde tem pouca concentração de solutos, para uma região onde essa concentração de soluto é maior. Ou seja, vamos imaginar um exemplo de um alimento muito salgado. Então, você ingeriu um alimento muito salgado. Na época de Páscoa, vamos falar do bacalhau, que por natureza, né, a salga confere essa, fora os temperos, né, fora o preparo do bacalhau, é um alimento muito salgado. Quando nós temos o sal na nossa boca, na nossa cavidade oral, nós criamos um meio hipertônico, ou seja, o sal na boca gerou um meio hipertônico. O que a água de dentro da célula vai fazer? Ou seja, se eu estou com sal na minha língua ou na minha cavidade oral, o meu meio externo, que é a minha cavidade oral, está mais concentrado de sal. Então ele é hipertônico. A água dentro da célula vai sair para dissolver aquele sal, o excesso de sal que está na cavidade oral. Então, quando nós temos um meio, e sempre a dica é vocês avaliarem sempre o meio externo. Quando o meio externo tem baixa concentração de solutos, ou seja, ele é um meio hipotônico, significa dizer que o meio externo é hipotônico em relação ao meio interno da célula. A água ela vai sair do meio externo para o meio interno, vai inundar a célula, vai inchar a célula e a célula vai, em alguns casos, se romper. Se nós estamos utilizando uma solução fisiológica padrão, uma solução isotônica, em que a concentração externa de solutos é a mesma concentração interna de soluto, a quantidade de água que entra e sai é a mesma, então a célula não tem alteração. Mas se eu estou adicionando uma célula numa solução hipertônica, ou seja, em que no meio externo eu tenho muito soluto, a água de dentro da célula sai para dissolver esse excedente externo. Então a célula acaba murchando. A osmose, né, enquanto método, é a passagem de água. Então fica frisado em vermelho, do menos para o mais. Ou seja, do menos concentrado, ou seja, hipotônico, para o mais concentrado, hipertônico. Temos os transportes através da membrana em que há gasto de energia. Então, se no transporte passivo, difusão simples e facilitada, eu estou transitando, eu enquanto soluto, a favor de um gradiente de concentração, do mais para o menos, o transporte ativo ele vai ser sempre contra esse gradiente de concentração. E por isso a célula vai gastar mais energia para transportar a substância desejada. Então, também o transporte ativo em relação a soluto é do menos para o mais. Do menos concentrado para o mais concentrado. Ou seja, onde eu tiver mais concentração, eu continuarei tendo mais concentração. Temos um exemplo que é a bomba de sódio e potássio, onde o potássio é mais concentrado dentro da célula e o sódio é mais concentrado fora da célula. Então nós poderíamos esperar que por difusão a concentração se igualasse. Isso não ocorre porque a célula gasta energia para bombear sódio e potássio em sentido contrário ao da difusão. E bomba de sódio e potássio é o que está ligado, por exemplo, às sinapses neurológicas. A produção de gradiente de polarização, ou seja, impulso elétrico nos nervos. Temos transportes através da membrana, onde esse transporte, que também tem gasto de energia, ele pode acontecer em massa. Tá? Um exemplo é a endocitose, então é quando a célula engloba partículas e micro-organismos para o meio intracelular. E
para exemplificar a endocitose, ou seja, algo de fora para dentro, nós temos a fagocitose e a pinocitose. Eu, às vezes, sou um pouco reticente com a definição das palavras, porque às vezes isso pode dar um falso entendimento. A fagocitose, se nós fôssemos traduzir a fagocitose, ela seria um processo, entre aspas, de comer, e a pinocitose de beber. Mas na verdade a célula não está comendo e bebendo nada. A diferença entre fagocitose e pinocitose a nível prático é o tamanho da partícula. Então, quando nós estamos falando da fagocitose, a célula está alterando a conformidade da membrana para que a membrana englobe um volume dissoluto muito grande. Enquanto que na pinocitose, esse englobamento são de partículas muito menores. Então observem os exemplos. Na fagocitose, enquanto tipo de endocitose, a partícula que está sendo englobada é uma partícula muito grande, ou seja, uma bactéria inteira, uma ameba, um vírus. Então a membrana, ela abraça, ela engloba essa partícula e interioriza essa partícula para que ela seja destruída, digerida, enfim. Então a fagocitose é um processo com gasto de energia que está envolvendo a absorção de partículas muito grandes. Já a pinocitose, que também é um exemplo de endocitose, as partículas elas são pequenas, mas tanto a fago quanto a pinocitose envolve a absorção de uma quantidade muito grande de substâncias, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o like, não deixe de compartilhar, isso ajuda demais e vamos chegar até os 500 inscritos. Muito obrigado.